Bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja com você nessa manhã. Na nossa série Casamento Sem Filtro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando o filtro das aparências para descobrirmos a realidade. 5 mensagens, começamos domingo passado, 5 casais da Bíblia. Semana passada tiramos o filtro do pior casal da Bíblia. Vimos como aquela relação tóxica de manipulação e passividade acontecia entre Acabe e Jezabel. E nós aprendemos então com os erros deles, que a manipulação e a passividade, elas são consequência de um casamento que é marcado pela ausência de Deus. A partir do momento que Acabe e Jezabel esqueceram de Deus e adoraram falsos ídolos, aí a manipulação e a passividade tomou conta daquele casal. Nessa mensagem, hoje, nós vamos tirar o filtro de um dos casais mais famosos da Bíblia. Por fora, eles pareciam ter uma fé inabalável, mas no momento de desespero, cometeram um erro profundo. Por fora, eles pareciam saudáveis e tranquilos, mas por dentro havia dúvida e havia em algum momento uma ação que foi tomada no desespero. Mas o que Deus fez então quando o filtro foi removido? E essa é a graça maravilhosa de Jesus. Ele escreveu uma das maiores histórias de redenção de todos os tempos. Sei que você está ansioso e ansiosa para conhecer quem é esse casal, então eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis. Vamos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Um dos textos mais conhecidos, Gênesis capítulo 12. Nós faremos essa leitura inicial do verso 1 ao verso 5, você vai poder acompanhar aqui comigo no slide, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 5. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Até aí, vamos orar mais uma vez? Ó Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é fiel, ela modela os nossos corações. E aqui nesse momento nós estamos prontos, ó Deus, para ouvir a Tua doce voz. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, tirando de nós os nossos filtros irreais, expectativas que não estão de acordo com a Tua palavra, para que a gente viva a realidade do Teu propósito sobre os nossos casamentos, sobre os nossos lares, sobre as alianças que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém, amém. Amigos e amigas, é muito natural e interessante pensar que você, antes de se casar, você naturalmente cria expectativas de um casamento nas nuvens. É muito gostoso conversar com os noivos, né, ali se preparando para o casamento, e aí tá fazendo aquele negócio de foto, de pré-wedding, e aí vão para um lugar bonito, e fazem essas fotos maravilhosas, esperam o pôr do sol, agendam num lugar especial, e assim, às vezes tem uma expectativa de que todos os dias do casamento serão dessa maneira, pisando nas nuvens, jantar à luz de velas, férias românticas, roupinhas combinandinho, né? E eu sim confesso aqui já para os irmãos e irmãs, que eu tenho séria dificuldade em ser assim, o último romântico. Eu tenho que colocar intencionalidade. Às vezes eu sou muito
sim, sim, não, não, é isso, vamos lá. Eu sei que a minha esposa precisa que eu demonstre mais um romantismo, das flores, não só entregar, está aqui uma flor para você, mas ela é do bilhete, ela é do pacote, do embrulho, do momento mágico de um jantar. E aí eu sempre tenho que colocar essa intencionalidade. Né? E a minha filha saiu igualzinha ela. Também é romântica, também é o mundo das princesas. Esse dia elas chegaram, né? Ixi, vou falar agora, a Juna já olha assim para mim, assim, não, o que será que eu vou falar? Não combinei com você, amor, mas vocês chegaram em casa com os pijaminhas iguais, né? E tipo, papai, a gente vai comprar um para você. Sem chance. Não faz isso. E me desculpa se você já comprou, perdeu dinheiro. Eu não vou usar um pijaminha igualzinho de todo mundo, calça, pijaminha de inverno ainda. Não faz frio nessa cidade. Desde que eu cheguei aqui eu durmo sem camiseta. O meu pijama é uma camiseta da Copa de 2002. Esse é o meu pijama, tá lá, a camiseta da Copa de 2002. Então, pai, mas a gente é uma família. Eu falei, eu não estou negando que a gente seja uma família. Mas assim, eu não sou tão assim, né, do pijaminha combinandinho. E aí você fica imaginando que o casamento é assim, de uma maneira perfeita, casas dignas de fotos de Pinterest, sabe? Aquela rede social que você procura, qual é a sala perfeita, os filhos bem comportadinhos. E aí, quando você se casa, não demora muito para você perceber que você chega uma hora em casa e está assim, né? E aí você fala, poxa, não era bem isso que eu imaginei, né? Quem deixou esse computador no sofá? De quem que é essa blusa? Não tem outro lugar, não. Os livros estão sobre a mesa da sala de jantar. Usa a escrivaninha. Não, mas a escrivaninha tem uma xícara de café. Os brinquedos estão na sala. Enfim, você chega um belo dia sem filtro, essa é a vida sem filtro, e você literalmente colide com as expectativas irreais. Às vezes o que você sonhou, aquilo que você tanto esperou, parece completamente fora do alcance. Abrão e Sarai vivenciaram esse dilema entre expectativas e experiências, sonhos e realidades. Como um casal normal, eles tinham sonhos, mas aí veio a espera. A espera conduziu ao desespero, o desespero conduziu ao erro, e o erro à sensação de que Deus havia os esquecido completamente. Abrão e Sarai, um casal normal, normalzinho, como eu e você, que passaram então por esse dilema. Né? E aqui o tema da nossa mensagem hoje é entre sonho e realidade, e eles passaram exatamente por esse dilema que muitos começam com grandes sonhos, mas colidem com expectativas não atendidas. Semana passada a gente falou sobre como que começa um casamento. Como que começa um casamento? Qual que é a jogada primária que vai te conduzir ao longo de toda a aliança? Colocando Deus no centro da sua aliança. É assim que começa um casamento. Deus no centro do seu lar, Deus no centro da sua casa, Deus no centro do seu casamento, para que você não colida com expectativas irreais. Nesse casamento sem filtro, Abrão e Sarai passaram pela crise da infertilidade, pela ansiedade sobre o futuro, por diversos dramas familiares, falta de comunicação entre o casal, espera prolongada, DRs ao longo dos anos, brigas cotidianas, e o que é mais surpreendente na história desse casal é que Deus agiu poderosamente na vida de Abrão e Sarai. E a mensagem de hoje nos levará a essa certeza de que o que Deus fez na história de amor deles, Deus também pode fazer na sua história, no seu casamento. Vamos ao contexto. A história desse casamento começa com um chamado de Deus. Quando Deus chama Abrão, tudo começa a mudar. E aí você pode pensar, puxa, mas Abrão, homem da fé, pastor, herói da fé, quem sou eu perto de Abrão? Nossa, eu não nasci em lar cristão, eu nem era presbiteriano, eu nem conhecia Jesus, essas coisas só acontecem com os heróis da fé, que nascem numa tradição cristã. Primeira coisa que eu preciso te lembrar, Abrão era um arameu, que morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e ele adorava os deuses do sul da Mesopotâmia. Ou seja, Abrão, inicialmente, era um idólatra. Ele era um idólatra.
E aqui nós temos um detalhe precioso. Se você não veio de uma família cristã, se você não conhecia Deus antes, se você tem um passado cheio de contradições, se você não começou o seu casamento com Deus no centro, assim como Abrão e Sarai também não tinham começado, a boa notícia é essa: nunca é tarde para ser encontrado por Deus e colocar o Deus eterno no centro da sua aliança. Nunca é tarde. Como vimos semana passada, o grande segredo de um casamento sem filtro e saudável é buscando a Deus, o seu reino, a sua presença nas nossas famílias. E isso exige uma construção diária. É um desafio diário, é uma intencionalidade. Não pode ser apenas da boca para fora. Não pode ser algo como uma frase de efeito. E olha, presta atenção no que eu vou falar. Ainda que seja um versículo bíblico. Se você não viver isso, você está fazendo das palavras bíblicas feitiçaria para a sua história. Não funciona assim. Não adianta, como assim, pastor? Não adianta você colocar, antigamente se colocava nos carros, né? Lembra que colocava adesivo, versículo bíblico nos carros, para-choque de caminhão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um versículo bíblico maravilhoso. Mas se você não viver isso, aí de nada adianta, aí é da boca para fora. Então quando nós dizemos, nós homens, líderes espirituais dos nossos lares, dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que agir continuamente, liderando o nosso lar, para que sirva ao Senhor em todas as áreas. Isso é construção, isso é desenvolvimento, com busca em orações, ações, comunhão e intencionalidade para que as nossas relações sejam construídas no alicerce da presença de Deus. Agora olhando para o casal, Abrão e Sarai, eu te convido então a construir uma expectativa real, sem filtro, de um casamento centrado em Deus. E para isso eu quero compartilhar com você nessa manhã 3 princípios para um relacionamento centrado em Deus. E o primeiro princípio é esse: confiar mesmo quando o futuro é incerto. Confiar, mesmo quando o futuro é incerto. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quantas vezes nós ficamos com diversas dúvidas em meio a decisões nos nossos relacionamentos? Já parou para pensar nisso? Devo fazer isso? Ou devo fazer aquilo? Eu fico aqui? Ou eu vou para lá? É essa cidade que a gente vai construir a nossa família? Ou a gente vai voltar para a cidade dos nossos pais? É nessa empresa que eu vou desenvolver o sustento para o meu lar? Ou eu vou aplicar em outra empresa? Eu aceito essa oportunidade? Ou eu rejeito esse desafio? E você realmente, muitas vezes, na história das nossas famílias, você não sabe, você tem aquela sensação de que você não sabe direito o que você vai fazer. E Abrão e Sarai receberam um grande chamado. Na verdade, um chamado desafiador. Porque Abrão tem 75 anos. E Sara tem 65 anos. E Deus está desafiando-os a saírem da zona de conforto nesse momento. Para e pensa. Um com 75 anos, a outra com 65 anos. Já parou para pensar nisso? Eles estão lá, no sul da Mesopotâmia, desde que nasceram. Abrão tem os seus amigos, tem os seus vizinhos. Ele tem sucesso nos seus negócios, ele já tem os seus próprios fornecedores, ele já sabe como lidar ali, é um homem de posses, né, com as suas próprias riquezas. Está tudo tranquilo, está tudo funcionando. E Sarai? Sarai tem a mesma unheira cuidando dela faz 30 anos. Ela vai no mesmo salão de cabeleireiro, lá no Mesopotâmia Hair, faz 25 anos. Ela chega lá e a Sarai fala, é a mesma pintura, Flor? É isso mesmo. Todos os dias ela vai até o poço com as suas amigas. Ela tem relacionamentos, aquele lugar é o lugar da família. Estão ali, suas primas, suas amigas. E Deus está pedindo para eles irem para outro lugar. A essa altura do campeonato. Que lugar? Essa é uma boa pergunta. Simples, Deus vai mostrar. Sem mapa, sem Waze, sem nome, sem detalhes.
Apenas um chamado e uma promessa, no versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O que eles têm ali diante de Deus é um chamado e uma promessa. Amigos e amigas, na vida com filtro, tudo parece uma maravilha, tudo parece fácil, tudo parece prático. Ah, mas está muito tranquilo para Abrão e Sarai, eles receberam um chamado e uma promessa. Ué, eu também iria, se eu estivesse no lugar deles. Iria? Sério mesmo? Você já parou para pensar? Vamos tirar o filtro da vida e pensar se foi fácil? Porque eu não sei você, mas eu quero saber os detalhes. E aí Deus não te dá os detalhes. Você quer saber o destino, mas Deus não te informa o destino. Você quer saber se será fácil, se será difícil, afinal você pode se preparar melhor, mas Deus não lhe diz o nível de dificuldade. E a realidade sem filtro é exatamente essa. Deus te chama e te dá uma promessa. E aí o que você faz? O que você faz? Abrão e Sarai não questionaram. Não ficaram avaliando benefícios, dificuldades, como vai ser o clima lá, como é o clima aqui. Pois quando Deus te chama para ir, você dá o próximo passo. É isso. Quando Deus te chama para ir, e você sabe que é Deus quem está te chamando, o que você faz é dar o próximo passo. Gênesis 12, verso 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ele partiu. Muitas vezes nós não sabemos, assim, realmente, para onde estamos indo com os nossos relacionamentos. Mas se Deus te chamou, se Deus te deu uma promessa, então nós damos o próximo passo, confiando em Deus, mesmo quando o futuro é incerto. Porque aí você não está preocupado com a incerteza do futuro, você está preocupado em dar um passo na direção que Deus tem para a sua vida. Relacionamento é assim, meus amigos, minhas amigas. Ah, mas eu não sei se esse é o momento para noivar, pastor. Será que eu noivo? Será que eu não noivo? Será que eu compro uma motinha elétrica? Ou eu caso? Se Deus te chamou, meu amigo, minha amiga, o que você faz? Você dá o próximo passo. Ah, mas eu não sei como é que será a rotina quando nós nos casarmos, porque ela vem de uma família assim, eu venho de uma família assado. Meu amigo, minha amiga, todo mundo que casou, ninguém sabia como é que iria ser. Pode perguntar para todos os casais aqui, de 10, 20, 30, 40, 50 anos de casamento. Semana que vem eu vou realizar uma boda de 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. Vou lá para realizar. Meu desejo era ir lá para sentar e ouvir. Conta, como é que é? 60 anos, se reapaixonando. Então ninguém sabe como é que vai ser o início do casamento, porque todo núcleo familiar ele é construído de dinâmicas diferentes. E a partir do chamado de Deus para o casamento, você inicia o seu núcleo familiar, e aí você dá o próximo passo. Então a grande questão é, no meio de tantas incertezas, sonhos, realidades, realidade com filtro, sem filtro, você tem buscado um relacionamento centrado em Deus? Eu volto a frisar isso, que eu iniciei semana passada. Você tem buscado Deus no seu casamento? Você acredita que Deus deseja ser o centro da sua aliança? Você está buscando a vontade de Deus no seu lar, em oração, na leitura da palavra de Deus, para que você e a sua família alcancem sabedoria? Porque eu preciso te dizer algo fundamental. Se você quer um relacionamento abençoado por Deus, esse relacionamento precisa ser guiado por Deus. Não tem outro jeito, não existe outra maneira. Se Deus te chama e te dá uma promessa, você dá o próximo passo. E de novo, é claro, se você é como eu, você pode ficar ansioso para saber, mas Deus, para onde? Quando? É longe? Vai ser difícil chegar lá? Qual que é o plano? Eu chego lá e eu fico lá, e a verdade é que Deus frequentemente, eu diria majoritariamente, não conta para mim, para você, os detalhes. Ele não conta. Primeiro que ele não tem obrigação nenhuma de contar para mim, para você, como é que será os planos e os propósitos dele. A gente só basta confiar que eles são bons e de esperança. Mas também porque, se você soubesse tudo o que iria passar, você ficaria com medo e não perceberia que ele está com você em cada passo do caminho. Então, se Deus está te impulsionando, te liderando a fazer algo, você não precisa de fé para entender o plano todo. Você precisa de fé para dar o próximo passo.
O próximo passo. Apenas fé para dar o próximo passo. Poxa, eu também fiquei morrendo de medo com as incertezas do futuro, quando eu e Júnior éramos jovens e iríamos nos casar. Nós tínhamos um planejamento, eu não sabia que eu seria pastor, eu estava atuando em outra área, prometendo inclusive um monte de coisa para ela que nunca vai acontecer, né? Porque Deus mudou os planos. E aí Deus me chamou para o sagrado ministério, o plano é alterado, eu estava namorando com ela fala, vamos casar. Eu falei, vamos casar. Deu frio na barriga. Como é que seria? Não sabíamos. Casamos. Tínhamos um lar em Itapetininga. Ficamos por quanto tempo nesse lar? Pouquíssimo tempo. E a vontade era, e agora? Deus está mandando a gente para ir para outro lugar. A gente fica ou a gente vai? Mas a gente quer ficar, porque ficar está confortável. Aqui tem a nossa família, aqui tem a nossa casa, aqui tem os nossos amigos da igreja, aqui tem todos os nossos padrinhos e madrinhas de casamento, que estão todo sábado, todo final de semana, conversando com a gente faz churrasco, a gente se vê. Aqui a gente tem os nossos sobrinhos, aqui a gente tem tudo, está tudo redondo, está tudo maravilhoso. E Deus falou, é para outro lugar que vocês vão. Mas que lugar? Eu não sei, eu nunca morei lá. E aí a gente teve que decidir. E a gente decidiu dar um próximo passo, na vontade de Deus. E porque a gente deu um próximo passo na vontade de Deus, a gente foi para uma outra cidade pastorear, e não ficamos lá, mas por causa desse próximo passo, hoje nós estamos aqui. Então a gente não sabia, mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente precisava de fé para dar um próximo passo. Qual que é o próximo passo que Deus está te chamando para dar num relacionamento sem filtro? No seu casamento, na sua aliança, no seu namoro, no seu noivado. Se você está namorando, começar a ler a Bíblia juntos, para centralizar o teu relacionamento com Jesus, é um importante passo. É fundamental, é prioritário. Se você está namorando a pessoa errada, talvez o próximo passo a dar com fé seja acabar com esse namoro, que não está glorificando a Deus, só está atrasando a tua vida. Se você é casado, talvez o próximo passo, claro, para a sua história, é orar com a sua esposa, orar mais juntos e não deixar que a rotina afaste de vocês, cada um fazendo a sua devocional. Ou ainda, o próximo passo seja você participar de um PGV, para que vocês ganhem maturidade espiritual com outros casais cristãos, fortalecendo um ao outro na aliança. Você até gostaria dos detalhes de todas as coisas, mas você não precisa dos detalhes. O que você precisa é de fé para dar o próximo passo. Pois o que Deus nos chama é para confiar mesmo quando o futuro é incerto. O que Abraão e Sarai fizeram, eles deram o próximo passo. Aí você se pergunta, bom, eles deram o próximo passo, porque Deus falou que eles seriam um grande povo. E essa aliança de Deus seria perpetuada através de uma descendência. Aí você para e pergunta, como se constrói um grande povo por meio da descendência? Resposta simples, tendo filhos. Deus disse que eles teriam descendentes. E aí, eles param e pensam sobre isso. E se você tem orado por um bebê, e Deus diz que você vai ter um bebê, o que você faz? Você começa a escolher nomes de bebês, não é verdade? Você começa a pensar em temas no quarto do bebê. Se for um menino, pode ser Star Wars, Marvel, Homem-Aranha, DC Comics, não sei, o que mais. Se for uma menina, né, eu conheço mais o mundo feminino por conta da Isabela, aí é princesas, é Moana, é Hello Kitty, tudo rosa, tudo florido, cheio de florzinha. E Sarai está nessa fase. Sarai está nessa fase, sonhando com a roupinha, sonhando com o chá revelação, só que passa um mês e o teste dá negativo, passa outro mês e nada, outro nada, 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 nada. Ei Deus, nós estamos aqui. Ei Deus, nós demos o próximo passo. Ei Deus, nós estamos indo, mas até agora nada. E o texto bíblico nos informa que mais de 10 anos, gente, guarda isso, 10 anos se passaram e não há nenhum bebê.
Não há nenhum sinal de Deus, nenhuma atualização na promessa a respeito da descendência. E foi nesse momento, nessa estação, que Abrão e Sarai cometeram um erro muito comum, que muitas vezes nós cometemos. Entre expectativas, experiências, sonhos e realidades, eles pararam de confiar em Deus e começaram a o quê? Brincar de Deus. Em vez de eles esperarem em Deus, que tal a gente assumir o controle da nossa história? Sarai tinha uma serva ali, trabalhando com ela em casa, chamada Agar. E Sarai queria um filho. Aí o que ela falou para Abrão? Abrão, está aqui a Agar. Toma ela, vá se deitar com ela. Assim nós podemos ter um filho através dela. Abraão entra nessa, né? Uma ideia louca, respondida com outra mais doida ainda. Então, ele se deita com a serva, ela engravida e dá à luz a uma criança chamada Ismael. E quando Abrão concordou em se deitar com a sua serva, as coisas começaram a quebrar, a gerar ruído e a falhar no relacionamento entre ele e sua esposa. Óbvio. O casamento com filtro. Demos o próximo passo, estamos aguardando, está tudo bem. Olha, vocês podem ver como Abrão e Sarai são felizes. Casamento sem filtro, nossas expectativas foram frustradas, deixamos de confiar na promessa e estamos tentando dar um jeitinho aqui brasileiro. Trata-se de um erro, ao mesmo tempo grave e comum nos casamentos. As probabilidades são altas de que em algum momento, eu e você, possamos fazer algo bem estúpido no nosso relacionamento. Como assim? Não sei se já aconteceu com você, mas é bem comum. Digamos que há uma alta probabilidade, de algum momento no seu relacionamento, você dizer alguma coisa que você não queria ter dito. E magoar a pessoa profundamente que você tanto ama. E quando você diz algo que você não queria ter dito, não tem como desdizer. Ou fazer algo sem pensar nas consequências. Seja na hora do desespero, seja na hora da raiva, que também não dá para depois desfazer. E se você se encontra em um lugar como esse no seu casamento, então o segundo princípio para um casamento centrado em Deus vai falar com você nessa manhã, que é esse, perdoar mesmo após os erros. E aqui a gente tem uma maravilhosa notícia, um casamento centrado em Deus, perdoa e confia mesmo após os erros. Para e pense nisso por um instante. Talvez você esteja vivendo algum tipo de ruído, sombra ou erro no seu casamento, e você precisa urgentemente abrir o seu coração, para que o Espírito Santo te leve ao arrependimento, ao perdão e salve a sua aliança. Talvez o seu relacionamento esteja um caos sem filtro. Com filtro no Instagram está tudo bonitinho, mas dentro de casa um caos. Erros, mágoas, mentiras, manipulação, vícios, passividade. Então você olha para tudo isso, para essa realidade, e você simplesmente não vê esperança. Não consigo ver esperança. Só que eu preciso te dizer alguma coisa aqui nessa manhã que é fundamental, e você precisa prestar atenção nisso. Quando duas pessoas em um relacionamento se rendem a Deus, sempre há esperança. Olha isso, quando duas pessoas em um relacionamento se rendem a Deus, sempre há esperança. E perceba o que eu frisei ali. Quantas pessoas? Quantas? Duas. Porque o relacionamento ele é construído com duas pessoas. São necessárias as duas partes de uma aliança. E quando elas estão buscando a Deus, sempre há esperança. Porque é Deus quem restaura. Como que Abrão e Sarai superaram toda aquela bagunça? Porque Deus agiu neles. E Deus agiu nos dois. Deus falou com os dois. Deus restaurou o coração dos dois. Deus deu um novo nome para os dois. Abrão passou a se chamar Abraão. Sarai passou a se chamar Sara. Deus agiu na vida dos dois. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo, vocês não são mais quem vocês costumavam ser.
Aquilo ficou no passado, o seu nome ficou no passado, a sua identidade que estava filtrada, que não estava em mim, ficou no passado. Agora vocês têm um novo nome, agora vocês têm uma nova identidade, agora vocês têm uma nova vida, porque eu ainda vou usar vocês. É isso que Deus está falando. O que significa para nós hoje? Que se o seu casamento com filtro tomou uma direção errada, é tanto filtro, né, que foi colocando, que ele ficou falso, ele ficou fake. Você não sabe mais se dentro da sua casa você é realmente verdadeiro ou verdadeira. Eu preciso te dizer que ainda há esperança, pois Deus dá um novo nome, Deus dá uma nova direção, um novo começo para a sua aliança. As expectativas frustradas do passado, elas ficam aonde? No passado. E aí você começa a viver a experiência de construir um relacionamento sem filtro em Deus, ao confiar, mesmo quando o futuro é incerto, perdoar, mesmo após os erros, e por fim, esperar, mesmo quando falta esperança. Esperar, mesmo quando falta esperança. Eu amo a construção desse verso bíblico de Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Como assim, pastor? Abraão, em esperança creu contra toda a esperança. Simples. A realidade da vida sem filtro, Abraão e Sara não tinham uma gota de esperança. Eles não tinham nada. Foram 13 anos sem ouvir a promessa de Deus, sem engravidar, sem ter nenhum tipo de sinal a respeito da descendência. Sabe quando a sensação ela é de desesperança? Talvez você tenha passado por isso, talvez você esteja passando por essa dor. Você sonhou com um filho e não veio um filho, e isso dói. Você sonhou em comprar uma casa, e isso parece hoje completamente fora de alcance. Você está sonhando com um casamento centrado em Deus, e parece que o seu cônjuge não está minimamente interessado em Deus. Você tem um sonho, e não há sinal de promessa, não há um mínimo sinal de que aquilo possa se tornar realidade. No caso de Abraão e Sara, eles queriam um bebê, e não havia esperança para a vinda de um bebê. E Abraão, segundo o texto bíblico, contra toda a esperança, em esperança creu. Mesmo quando faltava esperança, Abraão continuou esperando. E esperando aqui é de esperançar em Deus. Por isso que faz sentido agora esse versículo bíblico. Por mais de uma década de não na esfera circunstancial da vida, que é o que estava acontecendo, na realidade era não, nada de gravidez, ou seja, não havia esperança na esfera circunstancial desse mundo. Abraão firmou um sim na palavra de Deus, mesmo sem imaginar o que iria acontecer. Então Deus vem, depois de 13 anos, e fala com eles novamente. E o que Deus fala é: a minha promessa é verdadeira. Eu estou aqui para lembrar vocês que a minha promessa é verdadeira. Quando Deus anunciou isso, Sara acabou rindo. Talvez não prioritariamente por zombaria. Às vezes a gente lê aquele texto muito rápido e fala assim: nossa, que feio, hein? Sara riu, como se estivesse zombando da promessa de Deus. Ela não riu por zombaria. Sabe por que ela riu? Foi aquele riso de autoproteção, sabe? Rindo como alguém que já cansou de se decepcionar. Rindo como alguém que queria muito acreditar, mas, poxa, agora Abraão tem 100 anos. Agora eu tenho 90 anos. Ele não pode ter filho, e eu não posso suportar uma gravidez. Ela tem medo de esperar novamente e sofrer novamente tudo aquilo que ela vinha sofrendo ao longo de 13 anos. Por isso ela dá esse riso nervoso. E aqui em Gênesis 18, 13 e 14, nós temos esse momento e a resposta de Deus.
Mas o Senhor então disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. A gente não entende as maneiras misteriosas de Deus. A gente não entende. Às vezes nós olhamos e julgamos Sara porque ela riu. Mas a construção do texto diz que, porque ela riu, Deus falou. Então agora você vai ver que não há nada impossível para o Senhor. E porque você riu, na primavera que vem, eu volto e você terá um filho. Olha o jeito que os caminhos misteriosos de Deus, eles se tornam claros. E foi isso que Deus disse. E talvez hoje Ele te pergunte, para o seu relacionamento, em diversas áreas, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor no seu namoro? Existe alguma coisa impossível para o Senhor no seu casamento? Existe alguma coisa impossível para o Senhor na sua solteirice? Existe alguma coisa impossível para o Senhor na sua viuvez? Existe alguma coisa impossível para o Senhor nessa fase que você é vô e é vó? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? A resposta bíblica é essa: nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. E aqui eu vou ser bem específico para você. É difícil demais restaurar um casamento que se esfriou há 10, 15, 20 anos, onde parece que os cônjuges se tornaram estranhos na mesma casa. É difícil demais para Deus? Responda comigo. Nada é impossível para o Senhor. É difícil demais para Deus curar um casamento que mal está se sustentando nesse primeiro ano de casadinhos? Responda comigo. Nada é impossível para o Senhor. É difícil demais para Deus restaurar um casamento que vive há décadas com filtros? Nada é impossível para o Senhor. Para os solteiros, é difícil demais para Deus te trazer um esposo, uma esposa, quando você parou de acreditar que é possível. Vamos lá juntos? Nada é impossível para o Senhor. Nada. Você crê nisso? Amém? Então vamos falar de novo, nada é impossível para o Senhor, porque nós estamos falando das nossas relações, nós estamos falando dos nossos casamentos, nós estamos falando das nossas alianças em Deus, e glória a Deus que nada é impossível para Ele, nada, não importa o momento que você esteja, a dor, o sofrimento, o desânimo, a frustração, nada é impossível para o Senhor. E sabe o que aconteceu? Lá em Gênesis 21, verso 1 a 3, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera, porque a palavra de Deus dita, ela é sempre executora, criativa e fiel. Então, se Deus diz, acontece. Se Deus prometeu, vai chegar. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época, fixada por Deus em sua promessa. Lembra que Deus falou assim, na primavera que vem, tá bom, na primavera que vem a gente conversa. E na primavera que vem, eles conversaram. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Isaque, que significa riso. E Deus transforma o riso de decepção, o riso de medo, o riso da insegurança, em riso de alegria, em riso de leveza, em riso de graciosidade. Amigos e amigas, se você se encontra solteiro, solteira, namorando, viúvo, viúva, divorciado, casado, ou talvez ainda esteja esperando pela pessoa certa, ou talvez esteja se curando por causa da pessoa errada, você acabou de romper um relacionamento muito doloroso, Deus te vê, tá? Deus te vê. E Deus se importa com os detalhes mais íntimos da sua vida. E eu preciso te lembrar, nessa manhã, que para Deus nada é impossível. Para cada mãe que está esperando por um filho pródigo voltar para casa, retornar sua fé para Jesus, nada é impossível para o Senhor.
para cada pessoa, esperando que Deus cure o seu casamento, cure o seu coração ferido. Nada é impossível para o Senhor. Deus te vê, Deus não esqueceu de você. Ele está agindo, Ele está cumprindo os seus planos. Assim como Sara, que esperou 13 anos, a sua história não acabou, porque nada é impossível para o Senhor. Para cada casal que hoje se pergunta, será que o nosso casamento colocou filtro demais? Será que ele está quebrado demais? Ou você esteja naquele momento, será que eu consigo restaurar minha família? Será que eu consigo voltar a ser feliz? A resposta é, nada é impossível para o Senhor. Então como que você está construindo o seu relacionamento? Baseado em filtros, aparências? Ou você está construindo ele em fidelidade a um Deus que tem um propósito fundamentado na aliança dele? Se você estiver disposta a colocar Deus no centro, não importa o que ficou para trás. A história não acabou, Ele reina, Ele se importa, Ele salva e nada é impossível para o Senhor. E a maior prova disso é a cruz de Cristo Jesus. A maior prova. Todos nós, pecadores, miseráveis, falhos, muitas vezes egoístas, em nossos próprios relacionamentos, precisamos de redenção. Precisamos de redenção para as nossas almas e precisamos também de redenção para as nossas personalidades, para os nossos lares, para o nosso casamento. E precisamos dessa salvação em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a resposta de Deus para a nossa vida, para a nossa alma e para a nossa família. Em Cristo Jesus é possível de se ter uma nova vida, uma nova história, um casamento restaurado, uma esperança e um futuro. Porque a ressurreição de Jesus é a prova de que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Ele faz, Ele age, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Feche os teus olhos nesse momento. Ó Deus, Pai de amor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra vem nos lembrar, ó Deus, de que para o Senhor nada, absolutamente nada é impossível. Aumenta, Senhor, a nossa fé. A nossa fé, ó Deus, para darmos um próximo passo na Tua direção. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que a gente caminhe de acordo com a Tua vontade, não com a nossa, ó Deus. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que sejamos, ó Deus, duas pessoas em nossos relacionamentos que buscam o Senhor de maneira prioritária. Ó Deus, confronta os nossos corações. Faça, ó Deus, com que a gente se arrependa dos nossos erros. Porque muitas vezes nessa temática sobre aliança, sobre casamento, sobre relacionamento, a nossa mente egoísta e pecaminosa logo nos lembra de que, é o outro que está errado. Porque é ela que é assim. Porque é ele que não te busca. Porque ela não te busca, ó Deus. E quando na verdade nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor como centro da nossa aliança. Então age, ó Deus, em nossos corações. Para que a gente seja, ó Deus, sinal de graça nos nossos lares. Ó Deus, que solteiros e solteiras aqui tenham a paciência e a plenitude de que a suficiência está no Senhor Jesus Cristo. E que quando eles encontrarem essa paz, que excede todo entendimento em Cristo Jesus, na mais absoluta certeza de que o Senhor age para o bem, o Senhor mostrará aquele servo, aquela serva que o Senhor tem preparado para essa vida, Deus. Ó Deus, cuida daqueles que sofrem em seus relacionamentos, que estão em embates, dilemas, incertezas, que o Teu Santo Espírito haja com poder e ousadia, para que haja, ó Deus, quebrantamento de corações, restauração em alianças, e assim haja alegria, a leveza. Ó Deus, para aqueles que esperam sem ter esperança, que o Senhor renove a cada dia o coração, trazendo confiança, trazendo, ó Deus, o Teu abraço, a Tua presença, para que eles entendam que no Teu tempo, o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas.
nos ensina a cada dia a confiarmos todas as nossas áreas relacionais no Senhor, Pai. Para que assim, os nossos lares, os nossos relacionamentos glorifiquem, ó Deus, o Teu santo nome. Em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém.